Os paulistanos que se preocupam com a alimentação saudável ganharam um novo ponto de encontro na capital. Uma loja de produtos agroecológicos vindos de assentamentos da reforma agrária de todos os cantos do país. O MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, abriu o Armazém do Campo, no centro da cidade. As verduras que chegam direto do produtor não têm nenhum agrotóxico. E as bandeiras coloridas já mostram que este armazém não é igual a todos os outros. Resistência, educação libertadora, reforma agrária. Aqui tem agricultura familiar. Este é o Armazém do Campo, que o MST abre em São Paulo. Um dos objetivos, que nós estamos definindo como compromisso político é fazer com que os nossos assentamentos de reforma agrária produzam alimento saudável para chegar à mesa dos consumidores. Nós achamos que essa é uma função social da reforma agrária. Além da produção dos assentamentos do MST, o Armazém do Campo vai comercializar produtos orgânicos de empresas parceiras e produtos de cooperativas e da agricultura familiar de todos os cantos do Brasil. A gente está organizando os nossos processos de beneficiamento da nossa produção, os processos de registro, de conseguir aí normatizar os nossos produtos dentro da legislação exigida do Brasil, para que a gente e também organizando uma logística de beneficiamento e transporte, para que a gente possa fazer com que os produtos da reforma agrária e da agricultura familiar cheguem até os consumidores. A gente vai trabalhar com preço justo, que é uma ideia, no sentido de fazer com que o agricultor lá na ponta seja bem remunerado e quem compre não seja explorado. Como que se faz isso? Eliminando o atravessador, porque quem fica com o rendimento da produção agrícola no Brasil são as grandes empresas. As grandes empresas que vão lá, compra do produtor por um preço baixíssimo, beneficia isso, bota uma marca e bota nas redes de supermercado por um preço absurdo. O MST está preocupado com os cortes de recursos para os projetos de reforma agrária que já começam a aparecer com o governo interino de Michel Temer. Tem alguns programas que estão deixando de ter recursos, de ter orçamento, que vem prejudicando esse processo. Por exemplo, como o PA, que é um programa que estava sendo executado via Conab, que é a aquisição de alimentos direto dos produtores para distribuir em cestas básicas, em bancos de alimentos, que vem diminuindo o orçamento. Novas lojas, como o Armazém do Campo, devem ser montadas em outras capitais. Entre uma compra e outra, há um espaço para degustação dos doces e um lanche natural. E os organizadores esperam os compradores para 2 dedos de prosa. Fazer com que a sociedade compreenda o papel e a importância da reforma agrária e como o consumidor final, como quem está nas cidades, pode cumprir um papel importante nessa luta também. Uma produção que estabelece novos paradigmas na relação com a terra, na relação com o meio ambiente, na relação em defesa e preservação da biodiversidade, que não pode ser entendido como uma tarefa apenas dos camponeses. A preservação das águas, a preservação do meio ambiente diz a ver com a vida de toda a humanidade, independente de se está no campo ou está na cidade. Então, a ideia é que o armazém também possa ser esse espaço de comercialização da produção, mas também de diálogo direto com a sociedade urbana, em especial aqui em São Paulo. Igualdade, respeito à diversidade e uma cultura de paz são valores que a gente aprende na convivência. Por isso, a discussão dos direitos humanos deve estar também nas escolas, para garantir a própria democracia. Esta é a opinião de especialistas em educação que se reuniram em São Paulo. Até hoje, discutir direitos humanos não é comum na maioria das escolas brasileiras. Mas o assunto é importante para que estudantes e professores possam entender e praticar o respeito à diversidade humana. Direitos humanos são aqueles direitos que decorrem do reconhecimento da dignidade inerente a todo ser humano. Portanto, são direitos universais e eles compreendem os direitos individuais, liberdade, os direitos socioeconômicos, os direitos culturais, os direitos ambientais, que também estão ligados aos direitos de toda a humanidade.
Nesse encontro realizado no Centro Cultural da Caixa Econômica Federal em São Paulo, a discussão foi sobre a importância dos direitos humanos na educação e para a defesa da própria democracia. A professora de Sociologia da Universidade de São Paulo, Maria Vitória Benevides, acredita que não se fala em direitos humanos na escola através de uma matéria específica, mas através de várias disciplinas. É o que nós chamamos de um tema transversal, é uma educação em valores. E esses valores são quais? Valores da liberdade, da igualdade, da solidariedade, da tolerância, da paz e, englobando tudo isso, da democracia. Mas entender e respeitar os direitos humanos não é uma coisa que se aprende apenas na teoria. Também é preciso vivência, afirmam as especialistas em educação. Compreender a diversidade e se desfazer dessas atitudes preconceituosas e tal, isso não se aprende com um texto, não se aprende com uma aula. Isso se aprende na convivência. Isso é a natureza do que a gente chama educação em direitos humanos. A Prefeitura de São Paulo e o Instituto Vladimir Herzog desenvolvem desde 2014 o projeto Respeitar é Preciso em 21 escolas municipais. Se trabalha com toda a comunidade escolar envolvida num processo de formação e de reflexão sobre esses conflitos existentes dentro da escola e de discriminação, de humilhação, de desrespeito. Hoje se fala muito em bullying, mas é uma prática que está posta no cotidiano da escola. E que isso precisa ser transformado, porque são essas condições que não possibilitam um ambiente de aprendizagem. Mas na contramão de uma escola com direitos humanos está o projeto de lei Escola Sem Partido, que proíbe os professores de abordarem temas que possam entrar em conflito com as convicções religiosas e morais dos pais e estudantes. A professora de Sociologia afirma que esse projeto de lei inviabilizará a formação educacional crítica. Não existe escola neutra. Quem fala em nome de escola sem partido tem um partido. Gostariam que a escola fosse homogênea, mas com uma determinada cultura e que exclui o pensamento crítico, que exclui o pluralismo das ideias e que, portanto, não é educação. E a gente termina o panorama de hoje falando sobre cidadania. Um mutirão cultural na região da Luz, no centro de São Paulo, levou arte e atividades lúdicas para transformar uma área onde as pessoas costumam passar correndo. O espaço de integração teve oficinas de pipa e de concerto de bicicletas. Dá uma olhada. O 12º Mutirão Multicultural aconteceu num dia com sol, calor e muita atividade acontecendo. Onde? Em frente à Praça Júlio Prestes, uma região considerada por muitos uma verdadeira cicatriz da cidade por causa do fluxo dos usuários de crack. Essa edição do projeto Cidadania Rodante teve participação do Festival Bike Art. Aqui, a bicicleta funciona como um chamariz. O objetivo de trazer a bicicleta como ocupação, ferramenta de ocupação do espaço público e de convivência das pessoas no espaço público. E é muito louco ver como a criançada, os mais velhos, principalmente a mecânica, atrai muito, né? O coletivo Casa Rodante, que realiza intervenções urbanas para fortalecer a cidadania e efetivar os direitos humanos em territórios de vulnerabilidade social, também participou do Festival Multicultural. Mas as atividades do coletivo aqui são constantes e variadas. Roça urbana, cinema e sarau, e também jornal mural e painel de memória com lambe-lambe, grafite, sendo feito junto com a vizinhança. Usuários de substâncias, beneficiados do programa, são todos. E politizando as questões do álcool e drogas e o território e a segregação social que acontece via direitos humanos. Para quem viveu uma vida inteira nessa região da cidade e sabe das dificuldades que é morar em um local quase sempre marginalizado, participar de um evento como este é uma oportunidade de mostrar seu trabalho e sua alegria. A nossa proposta é que está cheio de pipa, mas não é para vender para nada, obviamente. É que o pai e a mãe
ou sentem com a criança e façam aquilo que ela não deixaram de fazer, aliás, quando eram novos, quando era pequeno, para a gente incentivar essa relação carinhosa. E nós já pegamos cenas maravilhosas de pai que ele nunca pôde fazer isso. Quando chegou na hora, ele não sabia soltar e a gente ajudou e depois ele ficou chorando e a gente fala, quem vai chorar por causa disso? A gente chora junto. Este foi o Panorama de hoje. Você acompanhou as ameaças e retrocessos aos direitos trabalhistas e sociais impostos pelo governo Temer. Viu também que as centrais sindicais estão unidas para combater mudanças propostas pelo governo interino que possam prejudicar os trabalhadores. E a nova loja do MST com produtos agroecológicos, a importância do ensino de direitos humanos na escola e o poder de transformação da cidadania. A gente fica por aqui. O Panorama volta na semana que vem com mais reportagens sobre democracia e lutas sociais. Até mais!